Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais uma semana de BetBox Tips. Pois é, suas dicas de apostas aí para a semana toda e a gente vai começar com os jogos desta terça-feira. Temos Champions League. Pois é, vamos ver na tela. Tá aí, pessoal. Champions League, a gente tem aqui o jogo dessa terça-feira. PSG, Paris Saint-Germain contra Borussia Dortmund, tá? O primeiro jogo foi 1-0 para o Dortmund lá na Alemanha. É o jogo de volta da semifinal. Bom, o Dortmund ganhou aí e joga por um empate agora lá na França. Qual que é a situação? O PSG precisa ganhar de qualquer jeito, tá bom? Vai ter que partir para cima desde o início em busca de resultado. Olhando pelas odds aí, né, dos sites de aposta, você vê que o PSG é favorito para a vitória, 1,45, tá bom? E claro, precisa ver aí qual que é a situação de classificação e como que o Dortmund vai jogar. Vamos então falar primeiro do mercado de jogadores, tá bom? Que a gente acha que é mais seguro, claro. Por quê? Porque a gente sabe que o PSG vai ter que partir para cima e o Mbappé sempre é uma aposta segura até, né? Da última vez acho que ele deu um chute ao gol, não chegou a dar os dois, mas dessa vez ele precisa fazer mais, né? Então a gente vai dar uma olhada como está a situação de chutes ao gol de Mbappé, tá bom? Então a gente vai diminuir essas aqui, chutes ao gol aqui, ó. A gente vai para essa opção de baixo que mostra todas aqui, ó. Tem cartão, desarme, passe, chutes ao gol aqui, ó. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, acima de 1,5 chute ao gol, ou seja, 2 chutes ao gol do Mbappé, 1,36, tá bom? 1,36, lembrando, para valer chutes ao gol, precisa ser em direção ao gol, tá bom? O goleiro pode até defender ou algum jogador, um zagueiro bloquear, mas tem que ser em direção ao gol. Se for gol também vale, se for gol de cabeça também vale, um pênalti, qualquer coisa que vá em direção ao gol. Tá? O PSG precisa ir para cima, o Mbappé é a referência ao cobrador de pênalti, então a gente acredita que ele vai dar pelo menos 2 chutes ao gol, pagando 1,36. Essa vai ser a primeira dica, tá bom? A segunda aposta, que a gente já estava olhando na tela principal, mas não sei qual é o grau de confiança, é vitória do PSG, tá bom? 1,45 se você acha que o PSG vai ganhar. Lembrando, se ganhar por 1-0, aí vai ter prorrogação, disputa de pênaltis, alguma coisa para decidir a classificação, tá bom? Mas vitória no jogo do PSG, independente de quem vai se classificar, é a segunda dica, tá bom? Os especialistas acreditam também que o PSG é um time melhor no papel e na prática, então agora em casa deve vencer a partida, tá? Lembrando que esses dois times também estavam no mesmo grupo, na fase de grupos, tá bom? E quando o jogo foi na França, né, como vai ser agora jogando em casa, o PSG ganhou de 2-0 lá na fase de grupos, tá bom? Então ficam essa aí as duas dicas e vamos para Libertadores. Vamos dar uma olhada em Libertadores? A gente tem aqui, ó, Palestino contra Flamengo, tá bom? O Flamengo poupou alguns jogadores nos jogos anteriores da Libertadores e agora está numa situação ruim no grupo, né? O Bolívar está liderando o grupo com 9 pontos e o Flamengo é o segundo, mas está com 4 pontos, ou seja, muito atrás do Bolívar, difícil conseguir ser o primeiro colocado desse grupo, né? Além do que, o Palestino, que agora joga em casa, tá logo atrás do Flamengo com 3 pontos, ou seja, 1 ponto de diferença, por isso que esse jogo é muito importante, já que o outro time é o Milionários, que tá com 1 ponto só, e esse sim deve ter dificuldade aí de passar de fase. Essa segunda vaga, então, está completamente em aberto, né? O Milionários tem alguma chance, mas o Palestino e o Flamengo, diferença de 1 ponto com o Palestino jogando em casa. Então o Flamengo tem que vencer esse jogo, tá bom? Na pior das hipóteses, empatar. Essa é a situação. O Palestino é um time do Chile e é muito pior que o Flamengo, né? Em teoria. No primeiro turno, o Flamengo jogou em casa e ganhou de 2-0 do Palestino. Agora, indo ao Chile, a gente acredita que o Flamengo precisa ir para cima e precisa ganhar. Então a dica vai ter que ser a vitória pura, gente. Nada de dronobet, nada de defesa, não. Vamos pro tudo ou nada. Flamengo 1,50 para ganhar do Palestino, mesmo fora de casa. A gente tem que acreditar, os flamenguistas e a gente que gosta de um bom futebol,
tem que acreditar que o Flamengo é o melhor time e precisa desses pontos, tá bom? Então essa fica a segunda dica do BetBox Tips de hoje e a única dica desse jogo aqui, vitória do Flamengo, tá bom? Vamos dar mais uma olhada em outro jogo da Libertadores? Temos outro brasileiro aqui, ó. Rosário Central da Argentina contra Atlético Mineiro, tá bom? São os dois melhores times deste grupo aqui, né? O Atlético Mineiro lidera com 9 pontos em 3 jogos, ou seja, 3 vitórias em 3 jogos, 100% de aproveitamento o Galo aqui nesse grupo da Libertadores. O Rosário está na segunda colocação com 4 pontos, ou seja, uma vitória e um empate e uma derrota, tá bom? Eles estão lutando pela segunda vaga no grupo e estão atrás de pontos, né? Claro que vão jogar aí contra o melhor time que não perdeu até agora. Mesmo assim, é um time difícil de ser batido jogando em casa, né? O Rosário Central da Argentina. Então, a gente acredita que vai ser um jogo difícil. Você vê pelas odds aí, ó, 3,40 e 2,25. Não vai ser fácil. A gente não consegue nem arriscar aqui um resultado. E a gente vai, então, na dica de gols, tá bom? Vamos dar uma olhada como que tá? Aqui, situação de gols. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no acima... Ó, acima de 1,75 gols, tá muito bom esse aqui, gente, que é o 1,5, 2, tá bom? Metade do seu dinheiro vai no acima de 1,5, ou seja, precisa sair 2 gols, e metade do seu dinheiro vai no 2, que precisa sair 3 gols, mas se sair 2, você recebe de volta. Então, acima de 1,75 pagando 1,60. O Rosário Central, gente, precisa ganhar aí em casa, né? Precisa ir para cima do Galo. O Galo tá indo muito bem, como a gente falou, 3 vitórias em 3 jogos, então a gente acredita que vai ter gols aí nesse jogo, porque o Rosário também não vai jogar na retranca dentro de casa, tá bom? A gente acha também que grande chance de ter um gol de cada lado aí, então vai ficar a segunda dica aí, os ambos marcam, tá bom? Vamos para a segunda dica aqui, então, ó, ambos times marcam, vamos ver como que tá. Ó, 2,5, tá bom? Arriscado, mas vamos lembrar o seguinte, olha, no primeiro turno o Atlético Mineiro ganhou de 2-1 do Rosário Central, então saiu 3 gols e saiu ambos marcam. Mas eu vou deixar essa dica como se fosse minha aqui, hein? Ambos times marcam, sim, pagando 2,05, é arriscado, mas vamos que vai dar certo. E aí tem mais Libertadores, vamos pegar agora um jogo... Olha só, o Nacional do Uruguai contra River Plate. Vamos ver a situação também. Olha aqui, ó, odds complicadas para dizer quem deve ganhar. Olha o retrospecto do Nacional, aí 5 vitórias nos últimos 5 jogos e o River Plate 4 vitórias e uma derrota, tá bom? É um duelo de times que estão em primeiro e em segundo lugar do grupo, tá? O River Plate está liderando com 9 pontos, ou seja, igual ao Atlético Mineiro, 3 vitórias nos 3 jogos, e o Nacional é o segundo com 6 pontos, né? Perdeu para o River fora de casa, então tem 2 vitórias, perdeu para o River e agora está jogando no Uruguai esse jogo aí, né? Lembrando que o jogo na Argentina foi 2-0 para o River. A gente acredita num jogo tenso, um jogo amarrado, como de grandes times aí do Uruguai e da Argentina, tá bom? O River tem a defesa muito boa e o Nacional também não deve correr muitos riscos, né? Não vai jogar muito aberto, pois sabe que o River é o melhor time aí desse grupo. Então, a gente acredita num jogo com poucos gols, né? Como eu acabei de falar no jogo lá do primeiro turno foi 2-0. Então a gente acredita num jogo com poucos gols e tá muito bem. As odds estão pagando muito bem para isso. Olha só, um jogo abaixo de 3 gols tá pagando 1,40, gente, abaixo de 3 gols. Ou seja, mesmo que sair 3 gols, a gente vai receber o dinheiro de volta. A gente não vai perder aqui. Só perderia com 4 gols, que é muito improvável num jogo aí com essa situação que a gente analisou dos times, tá bom? Então vai ficar assim, abaixo de 3 gols é a dica com as melhores odds, tá bom? Se você quiser se arriscar um pouco mais, você pode ir nesse aqui, ó, que é abaixo de 2,75, tá bom? Que aí paga 1,575 e você precisa que tenha 2 gols para ganhar a aposta completa. Se tiver 3 gols, você perde metade da aposta. Fica sendo essa dica, então, para essa partida. Vamos dar uma olhada na Copa Sul-Americana, também tem Sul-Americana, né? Qual a situação? Bom, temos aqui, olha, Nacional de Assunção, lá do Paraguai, contra o Corinthians, tá bom? O Corinthians, gente, tava vindo numa fase ruim e está voltando aos trilhos agora, né? Tá começando a animar a torcida, tá começando a ganhar, teve boas partidas aí recentemente. Dessa vez vai enfrentar o Nacional do Paraguai, que é o lanterna do grupo,
tá bom? O Nacional ganhou um ponto só, tem um empate, nenhuma vitória. Olha só aqui, ó, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. É um time fraco, vamos se dizer, né? O Corinthians está na terceira colocação com 4 pontos, tá? Tá atrás do Racing e do Argentino Júnior. Então o Corinthians precisa realmente acordar e começar a ganhar jogos, né? Não vai ser fácil aqui fora de casa. Lembrando, a gente tem aí os 4 times no grupo e o Corinthians está em terceiro, tá bom? Então precisa pelo menos empatar aí contra o Lanterna, né? Mesmo que seja fora de casa, mas de preferência tentar vencer esse jogo. A gente acredita que o Corinthians vai continuar numa crescente e vai vencer esse time paraguaio aí, que é um time bem fraco, tá bom? Mas 1,85 para a vitória do Corinthians é arriscado. Vamos dar uma olhada como que tá o draw no bet, o empate anula aposta. Vamos ver o tamanho aqui das odds. Olha, 1,33, boas odds, sendo que caso haja empate, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente não vai perder. Então, vamos dizer que é uma boa defesa, 1,33, boas odds para você fazer uma dupla, combinar com outra dica que eu dei, ou até fazer uma combinada maior, tá bom? Esse 1,33 é razoavelmente aí seguro para essa vitória do Corinthians. Na pior das hipóteses, o empate e é anulado se você tiver numa combinada, tá bom? No primeiro turno, o Corinthians jogando em casa ganhou de 4-0 desse time aqui, tá bom? Então 4-0 contra o Nacional, agora vamos acreditar numa vitóriazinha, né? É isso aí. Vamos para a Série B? Então, vamos para a Série B. A gente não tem falado muito da Série B. Nós temos o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Mirassol. Olha só, jogo também difícil, você vê aqui 2,90 para um, 2,55 para o outro, mas vamos lá ao que importa da análise, que é o número de gols, tá bom? O Mirassol é o time que tem a maior média de gols nos jogos da Série B aí, com 4 gols e meio por jogo. Tudo bem que foram 2 partidas, né? Mas 4 gols e meio por jogo, né? Tomando gol e fazendo gol. O Botafogo tem uma média bem menor, 2 gols, né? Então, média de 2 gols por partida, média de 4 gols e meio por partida, tá bom? A Série B é uma liga tradicionalmente aí com poucos gols, tá bom? Por isso as linhas sempre abrem muito baixas, eles pagam muito pouco nessas linhas porque realmente não sai muito gol. Então, os nossos especialistas acreditam que dessa vez vale a pena a gente analisando isso, né, um time com média alta, outro com média baixa, mas jogando em casa, vale a pena, pelo valor, a gente acreditar em mais gols aí nessa partida, sem arriscar muito. Então a gente vai no acima de 1,5 gol, tá bom? Que não é muita coisa, olha só. 1,525 para ter 2 gols na partida, tá? Sendo que o Botafogo, que é o que tem a menor média entre os dois, tem a média de 2 gols por partida. Então a gente acredita que aí, ó, 2 gols acima de 1,5 é uma boa dica, tá bom? Lembrando, o Mirassol tem um bom ataque e o Botafogo, como eu falei, está jogando em casa, tende a marcar também um golzinho. Lembrando que, inclusive, marcaram contra o Palmeiras aí na Copa do Brasil, né? Jogando lá no Allianz Parque, o Botafogo marcou um gol. Então, essa vai ser a dica aí, acima de 1,5 gol. E daí a gente vai para o futebol feminino. Nesse momento que eu estou gravando aqui, ainda não abriu as dicas dos jogos de terça-feira. Você está vendo só os jogos de segunda-feira. Realmente alguns jogos abrem no dia ou um pouco antes do jogo. Então não tem como eu mostrar para vocês. Por isso eu vou de tela cheia aqui. Vou deixar meus comentários e vocês analisem e depois entrem nos sites que vocês usam e vejam se as odds estão boas. O jogo em questão vai ser Fluminense contra o Avaí Kinderman, tá bom? Fluminense contra Kinderman. Lembrando, o Kinderman hoje é um dos piores times desse campeonato brasileiro feminino. Vai brigar para não ser rebaixado, tá bom? Eles já foram até finalistas, né? Alguns anos, mas ultimamente tendo com pouco investimento e o time não está muito bem. O Fluminense subiu este ano, estava na segunda divisão e acabou de vir para o Brasileirão feminino. Então é um time também não tão tradicional aí nessa modalidade, tá bom? Vai provavelmente lutar para conseguir se manter na Série A do Brasileirão. Com muita sorte vai ficar entre os 8 primeiros colocados, que aí vão para os playoffs. Então os 8 melhores times vão para os playoffs. O Fluminense em teoria não tem time para isso, mas vai brigar, claro, para conseguir. Se comparar os dois times, o Fluminense é um time melhor, tá bom? Tá jogando em casa, então aqui vai ser favorito para vencer. A gente vai pôr então a dica vitória do Fluminense
Não sei as odds que vai abrir. Se tiver muito baixas as odds e você quiser arriscar no handicap, pode pôr o handicap de -1 para o Fluminense, tá bom, gente? Lembrando, para ganhar essa aposta do handicap -1, precisa ter 2 gols de diferença, mas se tiver só um gol, se for uma vitória simples, você também não perde, recebe o dinheiro de volta. Essa fica sendo a dica para a gente fechar então o Tips de hoje. Lembrando, entre no nosso canal de YouTube, segue o nosso canal, a gente manda lá todos os vídeos, todas as dicas, e você pode deixar comentários nos vídeos, tanto de vídeos que a gente já fez, se você quiser falar aí se você foi bem, seguiu a dica, no que você usou a nossa análise, e também deixar ali um comentário para o futuro, falar assim, gente, analisa o jogo do meu time, analisa isso aqui para mim. Então pode deixar lá nos comentários que a gente ouve o que vocês estão falando e traz aqui na semana que vem, tá bom? Lembrando também, a gente tem uma conta no Instagram, não só do Tips, como de todo o canal BetBox, é @BetBoxTV. Vocês também podem seguir e ver aí os posts e stories de todos os programas da grade. Bom, amanhã eu trago mais dicas, até lá!